Muito bem-vindos ao meu canal Vale da Vitória com o pastor Edilson. Aqui estamos nós mais uma vez para meditarmos nas Sagradas Escrituras. Nesta oportunidade eu quero ler o texto da palavra que se encontra no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 2. Vou ler os 3 versículos do capítulo 2, o 15, 16 e 17. Então, Gênesis, capítulo 2, verso 15 ao 17, que diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O título da mensagem deste momento é: Se Deus disse sim, é sim, e se Deus disse não, é não. Todo aquele que é cristão deve sempre reconhecer, sobretudo na prática, que o que Deus disse é a verdade, seja o seu sim ou o seu não. Nós vamos falar, como via de regra fazemos, salvo uma exceção que outra pular, vamos falar apenas 2 pontos, e o primeiro ponto é o sim de Deus. O versículo de número 16, a parte B, diz: De toda a árvore do jardim comerás livremente. Então, nós vemos aqui que aqui está uma palavra de aprovação de Deus. O sim de Deus está aqui presente. Era algo que o ser humano, os nossos primeiros pais, poderiam fazer. Eles poderiam comer de todas as árvores do jardim, com exceção de uma que veremos no ponto seguinte. Então, aqui tinha a aprovação de Deus. Deus estava dizendo para eles que sim, eles poderiam comer livremente, sem nenhuma preocupação, de todas as árvores do jardim. Por quê? Porque Deus assim liberara para eles. Deus fizera aquelas árvores, aqueles frutos, com a finalidade do homem se alimentar deles. Então, Deus estava aprovando. Então, nós entendemos que não importa o que as pessoas dizem, se Deus disse sim, podemos, como diz o ditado, nadar de braçada. Então, aquilo que Deus liberou para nós, nós podemos ficar à vontade sem nos preocuparmos. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Então, aquilo que Deus liberou para nós, aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos abençoou, naquilo que Deus nos abençoou, nós podemos ficar absolutamente tranquilos, porque temos a bênção de Deus, temos a aprovação de Deus, então não precisamos nos preocupar. E aí então seguimos para o segundo e último ponto de nossa mensagem, que é exatamente o contrário, o não de Deus. Se temos que atentar para o sim de Deus, devemos de igual modo atentar para o não de Deus. O verso de número 17, a parte A do versículo diz: Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Então, aqui está o fruto que Deus colocou restrição sobre ele. Deus disse: deste fruto vocês não devem comer. Então, Deus havia dito que ali não era para mexer. Deus estabeleceu que aquele fruto não era algo para o ser humano, não era algo para ser de uso fruto do ser humano. Portanto, o ser humano não deveria comer desse fruto. Deus disse não. Não importa o que, novamente, não importa o que as pessoas dizem. Se Deus disse não, devemos passar longe. Portanto, se no primeiro ponto, indiferente do que as pessoas dizem, se Deus aprova, se Deus disse sim, nós podemos ficar à vontade de novamente aqui, não importa o que as pessoas dizem, se Deus disse não, nós devemos passar longe, devemos passar a léguas daquilo que Deus disse não. Não importa quais as aparentes vantagens, não importa quais os aparentes prazeres, se não é aprovado pela palavra de Deus, se Deus em sua graça, bondade, em sua palavra, Ele proibiu, é porque de fato aquilo não é o melhor para nós. Lembrando que nós não somos seres apenas físicos,
Nós somos seres tripartites formados de 3 partes, alma, corpo e espírito, e essas 3 partes precisam andar em harmonia de maneira a ter as bênçãos, de maneira a agradar o coração de Deus e consequentemente ser por Deus abençoado de maneira conjunta. Então nós temos que estar atento sempre ao que Deus disse, e quando Deus diz não, esse não de Deus não é porque não quer que nós venhamos usufruir do verdadeiro e real prazer, mas o não de Deus é para nos proteger de algo que lá na frente será extremamente danoso para nós, ainda que no primeiro momento traga algum tipo de prazer. Portanto, ouvir a Deus e a sua palavra é sempre o melhor para nós. Se é sim, podemos ficar tranquilos; se é não, devemos evitar e darmos a atenção e ouvidos a Deus. Portanto, concluímos dizendo: a voz do povo não é, em hipótese nenhuma, a voz de Deus. Mas se você é cristão, a sua voz precisa ser a voz de Deus. Se somos cristãos, se cremos em sua palavra, se temos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós devemos falar a linguagem de Deus, nós devemos andar de conformidade com a palavra de Deus, segundo os princípios por Deus estabelecidos para nós em todas as esferas da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, pedir ao Senhor que dê graça a essa pessoa, Pai, de maneira que ela possa, Deus eterno, seguir fielmente, Pai querido, de maneira, ó Deus, contundente, a Tua palavra, os princípios pelo Senhor estabelecidos. Deus, que ela não relativize a Tua palavra, mas que ela possa assumir com firmeza o sim do Senhor, sendo o sim do Senhor que ela assuma, sendo o não do Senhor que ela assuma, que ela ande segundo as Tuas palavras, Deus, que realmente ela possa demonstrar no dia a dia dela, Pai, em todas as relações dela, em todos os relacionamentos, ela possa demonstrar compromisso com o Senhor e com a sua palavra, ó Deus, como aquele que demonstra de forma prática que os princípios da Tua palavra ó Deus, que é da regra de fé e prática da vida dessa pessoa. Dela fosse graça no nome de Jesus. Oro também, pedindo ao Senhor que traga cura, libertação, restauração sobre esta casa, esse lar, sobre as vidas que me assistem, no nome de Jesus. E que toda e qualquer intenção do adversário, Deus, suas amarras, ó Deus, suas prisões, ó Deus, o Senhor possa aniquilar no poder do santo e bendito nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, que acione o sininho das notificações para que o YouTube possa sempre te informar de novos vídeos que eu postar na plataforma. Dê o seu like, o seu joinha, faça os seus comentários e compartilhe os nossos vídeos para outras pessoas, para que elas também possam ser alcançadas pela ministração da palavra de Deus.